E aí galera, dando continuidade no vídeo, né, que eu falei do... Já até comentei no anterior, né. A gente vai fazer aqui agora, né, calcular as reações de apoio, né, nos nossos pontos A e B. E vamos calcular também, né, os esforços cortantes e o momento, quando a gente fizer uma seção, né. E vou passar para vocês também o gráfico, certo? Desse cisalhamento e o gráfico do momento, quando a gente fizer nossa cisão, beleza? Então, ó, considera essa viga aqui, ó, né? Essa viga de comprimento, né? 13 metros, beleza? E eu tenho aqui, né, uma carga de 1 tonelada força, né? 1 tonelada força por metro. Aí vocês podem até olhar, né, 1 tonelada força aí, né? Por metro, quando você for olhar 1 tonelada força, dá aproximadamente, acho que 9,8, né? Kilonewtons, né? Se não me engano. Tranquilo? Então, ó, vamos calcular, né? Nossos pontos, né? Nossos apoios. Quanto que cada um desses apoios estão recebendo, beleza? De carga. Tranquilo? E como eu tenho uma viga, né? No formato retangular, então é fácil, mais fácil ainda de calcular a nossa força. Tranquilo? Então a força é só base vezes a altura, né? Então a nossa força é a base que é 3 vezes a altura que é 1. Então a nossa força vai ser de 13 tonelada força. Eu estou usando tonelada força, mas se vocês quiserem converter, pode converter para fazer o cálculo, não tem problema nenhum. Beleza? O importante aqui é o como a gente vai fazer isso, tranquilo? Os valores aqui não importam. Pronto, então se eu tenho, né, a força aplicada e a minha força vai ser aplicada exatamente no meio da viga, né? Então eu posso dividi-la, né, nos comprimentos da 6,5, tranquilo? Então, ó, o somatório das forças em x tem que dar 0, né? O somatório das forças em x tem que dar 0. Isso implica, né? Aqui eu vou ter a x, a y e aqui by, né? Então, se você quiser, você já sabe direto que a y vai receber metade e by também vai receber outra metade. Então, o somatório das forças em x é 0, então a x é igual a 0. Depois, ó, a y mais by tem que ser igual a 13, né? É a minha força. Aí o que eu falei? Ó, se você quiser calcular, pode calcular, não tem problema nenhum. Você vai chegar aqui a y é 6,5 e by também é 6,5. Tranquilo? Mas eu vou calcular aqui porque tem muito aluno que pede também. Tranquilo? Então, ó, vou para o cálculo do momento, né? Somatório do momento tem que dar 0. Eu adoto sempre o momento, né? Em relação ao sentido anti-horário. Então, o que eu vou fazer, né? Então, ó, minha força aplicada até meu ponto de apoio, né? Que é meu braço de alavanca, vai estar negativo, por quê? Está no sentido contrário ao meu momento adotado, beleza? Então, ó, menos 13, né? Vezes a distância, que é 6,5, mais by vezes a distância total, né? Que é 13. Tranquilo? Isso aqui tem que ser 0. Concluindo, então, by é igual, só fazendo aqui, a 6,5. Ou seja, aqui tonelada força, né? Pronto. E a y é igual a 6,5 também, tonelada força. Pronto. Encontrei a y e by. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer agora? Observe o seguinte. Eu vou fazer uma cisão, certo? Na minha viga. Eu posso fazer a cisão em qualquer ponto da viga. Tranquilo? Qualquer comprimento da viga. Eu vou fazer aqui uma cisão aqui, ó. Né? Uma seção S1, né? Então eu vou traçar aqui uma seção, certo? Uma seção S1, tá? Beleza? Quando eu faço a minha seção, observa assim, ó. Eu tenho isso. Ah, por que você está fazendo isso, né? Para que você está fazendo isso? O que vai mexer com isso, né? Já não está fácil o que a gente já fez? Só que eu quero saber, né? O que está acontecendo com a minha viga, né? Vamos estudar a nossa viga, beleza? O que está acontecendo em qualquer ponto dessa viga, beleza? Então se eu tenho aqui, ó, A, né? E A está recebendo aqui, né? A Y 6,5, beleza? A está recebendo 6,5. Aí eu vou passar uma seção aqui, ó, S1, beleza? Aí o que acontece quando eu passo uma seção aqui na viga, né? Eu expliquei para vocês, acho que nas primeiras aulas de reações de apoio, expliquei assim, quando a gente fizer uma seção, certo? Eu lembro disso, certo? Que eu peguei uma viga, né, de comprimento L aqui, beleza? Fiz assim, ó. Aqui.
Pronto, eu fiz isso aqui, ó. Fiz uma seção, beleza? Aí o que eu fiz? Eu cortei. Quando eu cortei, né? Passei a seção, as propriedades eram preservadas. Que propriedades são essas, né? O que é isso que eu tô falando, né? Que eu teria isso, ó, na minha viga, ó. Eu teria a força normal, certo? A força normal, que seria sempre em relação, né, a x, seria minha fx, beleza? Eu teria meu cisalhamento, certo? Aqui eu teria meu cisalhamento, ok? E meu momento, ó, eu teria o momento, ó. Eu passei isso para vocês, o momento em relação à minha viga quando eu fizesse a seção, eu passei isso para vocês, ok? Aí o que nós vamos fazer? Como eu estou fazendo uma seção aqui, ó, passando uma seção, eu vou estudar o que está acontecendo com com essa viga nessa seção. Então eu vou fazer isso nessa viga. Então eu vou ter, ó, minha força normal, claro que é sempre perpendicular, né, meu corte, ou seja, está no sentido de x. O meu cisalhamento, beleza? Tá no sentido negativo de y, né, vindo para baixo. E eu vou ter meu momento, ok? Meu momento no sentido anti-horário, beleza? Então eu vou fazer isso. Tranquilo? Aí mas você fala, mas onde que você está cortando? Ó, eu estou cortando a uma distância x, porque eu não sei. Então essa distância aqui, ó, eu estou chamando de x, essa distância aqui. Observe o seguinte, que como eu posso passar a minha seção em qualquer ponto da viga, esse comprimento x aqui, ó, ele vai variar de 0 até 13. Ok? Então observe isso. Por enquanto eu só estou falando de teoria, né? Claro. Então observe isso. Então eu estou passando a minha seção, ok? Aí observa, quando eu passo a seção, aí eu tenho isso aqui, ó. Aqui meu apoio, né? Aí eu passei a seção. Quando eu passo a seção, ó, eu tenho isso aqui, a normal, meu cisalhamento, e aqui eu vou ter meu momento, ó. Ok? Eu fiz isso na minha viga. Ok? Então, aqui minhas cargas, ó. Observe o seguinte também, ó. Quando eu passo a minha seção, as minhas cargas são preservadas, ou seja, aqui ainda continua 1 tonelada força por metro. Beleza? E essa distância aqui, acabei de falar para vocês, ó, que é x. Que eu passei a minha seção, ó, passei a seção, posso passar em qualquer pedaço da viga. Tranquilo? Eu não sei que comprimento é esse. Mas eu sei que ele vai variar, o máximo dele é 13 e o mínimo é 0. Então, ó, x, ele é menor ou igual que 13 e maior ou igual que 0. Tranquilo? Então isso aqui é o comprimento, né, do meu x. Tranquilo? Então, ó, o que eu faço, né? Como eu passei, ó, como eu tenho aqui, ó, aqui AY, né? Aqui meu A. Como eu fiz o meu corte, o que eu vou ter, ó, quando eu faço o meu corte, né? Quando eu faço o corte, aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar agora, né, o que está acontecendo aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer os mesmos cálculos aqui que eu fiz, só que para esse pedaço aqui que eu fiz a seção. Tranquilo? Então nós vamos fazer, ó, estudar, né, o que está acontecendo aqui. Então para isso eu vou fazer o quê? As mesmas propriedades. Eu falei para vocês que preservam as mesmas propriedades. Então, ó, fiz a minha seção, então eu vou calcular, ó. Somatório das forças em x tem que dar 0, somatório das forças em y tem que dar 0. Tranquilo? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que encontrar, ó, é a força que está sendo aplicada, ó, à minha viga e onde que está sendo aplicada. A minha força é base vezes altura, né? Porque é retangular. Aí você fala assim, Farno, mas você já não fez isso aqui? E sim, eu fiz para essa viga completa e a força está sendo aplicada no meio. Só que eu passei a seção, certo? Eu passei a seção, então agora eu tenho que estudar esse pedaço. Porque essa força aqui de 13, ó, 13 aqui, é para essa viga aqui anterior. Agora eu tenho que calcular para essa aqui que eu fiz a seção. Tranquilo? Então, ó, vou calcular, né? Então minha força é o quê? É base vezes a altura. Minha base é x e a altura é 1. Então minha força é igual a x. Certo? Então essa aqui é a minha força, tonelada força, né? Que é a minha unidade de medida. Aí, como eu falei, se vocês quiserem colocar aí a unidade de medida em quilonewtons ou em newtons, é critério de vocês. Tranquilo? Então eu tenho isso, ó. Então a minha força aplicada, né, é exatamente uma tonelada, x tonelada forças, beleza? Aí onde que essa força está sendo aplicada? Como é uma viga retangular, então vai estar sendo aplicada exatamente no meio, né? Aqui vale x sobre 2 e aqui x sobre 2. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó.
Vou calcular, ó, somatório das forças em x tem que dar zero. Qual é a força que eu tenho, ó? Qual a força que eu tenho no sentido de x? Só a normal, ok? Então, ó, minha força no sentido de x é a normal. Então, isso implica que a normal é igual a zero, porque eu não tenho outra força, tranquilo? Sendo aplicada no sentido de x. Beleza? Aí agora, ó, somatório das forças em y tem que dar zero. Quais são as forças que eu tenho em y, né? Eu vou ter meu AY, meu cisalhamento e a minha força que eu acabei de encontrar, ó. Essa força que eu acabei de encontrar. Beleza? Então eu vou ter, ó, AY menos, né, a minha força. Deixa eu colocar, né? Somatório das forças em y tem que dar zero. Então eu vou ter, ó, meu AY, isso implica, né, que AY menos a força mais, porque meu cisalhamento é menos, né? Meu cisalhamento menos meu cisalhamento, porque está no sentido para baixo, né? Está no mesmo sentido dessa força. Isso aqui tem que dar zero. Somatório dessas forças tem que dar zero. Então, conclusão, ó. Meu AY, quanto que vale AY? 6,5, né? Que é da anterior. Minha força, x. Meu cisalhamento, eu não sei. Então, meu cisalhamento, então V é igual. Passo o V para lá, né? Então vai ficar, ó, menos x mais 6,5. Ou seja, observe o seguinte, ó, que meu cisalhamento é uma reta, certo? E decrescente ainda. Por quê? Porque o coeficiente angular dela é negativo, então eu vou ter uma reta decrescente. Lembra aí? Quando que a gente tem uma reta decrescente? Você tem lá o plano cartesiano, então uma reta desse tipo aqui. Tranquilo? Então, ó, nós temos pro cisalhamento, né? Nós temos uma reta. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar isso aqui, ó. Quando? Quando o x variar de 0 a 13. Beleza? Então nós temos isso, ó. Quando o x, então, ó, para x igual a zero, o que isso implica? Se x for zero, nosso cisalhamento vai ser isso aqui, ó, menos 0 mais 6,5. E isso aqui, concluímos que V é igual a 6,5 tonelada força. Ou seja, o nosso cisalhamento, quando x for zero, é exatamente o nosso ponto de apoio, que é em A. Beleza? É exatamente igual o AY. Tranquilo? Então, nosso cisalhamento vale 6,5. Fechou? Agora, para x igual a 13, o que isso significa? Aí, mais uma vez, vocês podem perguntar, por que 13, né? Porque nós temos que estudar, ó, até onde eu faço a minha seção. Eu fiz o meu corte. Beleza? Eu fiz a minha seção. Então, nós estamos tendo que x está variando de 0 a 13. Beleza? Então, ó, se x está variando de 0 a 13, então, para x igual a 0 tem 6,5. E para x igual a 13, quanto que dá? O nosso cisalhamento vai ser menos 13 mais 6,5. E o cisalhamento nosso passa a ser negativo, ó. Menos 6,5 tonelada força. Lembrando que, né? Acho que eu passei esses mesmos valores, né, para vocês aí na aula, né? Então, ó, conclusão, né? O nosso cisalhamento, ó, observe o seguinte, ele sai de 6,5 e vai até menos 6,5, ou seja, está decrescendo. Então vocês podem ver, quando a gente for fazer o gráfico do cisalhamento, vai dar isso. Beleza? E quando que o cisalhamento vai dar zero, né? Quando que o cisalhamento vai dar zero ali, ó? Exatamente quando o x for 6,5, ou seja, exatamente no meio da viga, ó. Se você for observar aquela viga anterior, vai estar exatamente no meio, quando o cisalhamento der zero. Beleza? Então, pronto, fechou. Encontrei o meu cisalhamento, aí agora eu vou encontrar o momento. Fechou? Lembrando que eu estou calculando o momento, ó. Vou calcular o meu momento, não é em relação ao ponto A mais, ó. Não é em relação ao ponto A, eu estou calculando o momento aqui, na minha seção. Beleza? Então, vou apagar aqui. Fechou? Então, ó, agora eu vou calcular meu momento. Beleza? Então, ó, somatório dos momentos tem que dar zero. Só que eu estou calculando o momento onde? Aqui, ó, em relação a S, né? Momento em relação a S. E eu estou adotando, ó, esse sentido para o momento. Fechou? Então, ó, somatório dos momentos tem que dar zero. Então, se eu estou calculando o momento em S, então tá aqui. Tudo que tiver sentido contrário a S, né? A S, ó, a meu momento vai ser negativo, beleza? E como que a gente calcula o momento? Lembrou aí? É a força aplicada vezes o meu braço de alavanca, né? Que é a minha distância até o ponto de apoio que eu estou olhando. Então, ó, eu estou calculando aqui, beleza? Então eu vou ter, ó, meu momento, fechou? Meu momento
Quem está no sentido contrário agora ao meu momento, ó, observa, minha força está no mesmo sentido, porque meu momento está fazendo isso aqui. Quem está no sentido contrário? A Y. Então a Y está no sentido contrário. Então eu estou olhando daqui para cá, tá? Estou fazendo isso. Então, ó, mais, né? Quem é? Minha força vezes a distância, ou seja, F vezes a distância de F até meu ponto de apoio, que eu tô, até o ponto que eu estou analisando, né? Menos a Y vezes a distância total, que é X. Isso aqui tem que dar zero. Beleza? Quem é F, né? Então M mais. Quem é F? A nossa força é X vezes X sobre 2. Menos quem é a Y? 6,5 vezes X. Isso aqui tem que dar zero. Então concluímos que, passa todo mundo para o outro lado, o momento vai dar menos X ao quadrado sobre 2 mais 6,5x. Então, ó, pra você ver. Nós encontramos isso aqui para o momento. Aí vou fazer a mesma análise que eu fiz anterior. Então, ó, que análise é essa, né? Vou analisar, ó, 0 e 13, né? Quando x for 0 e quando x for 13. Fechou? Então, ó, quando x for 0, lembrando que eu fiz a minha seção, tá aqui, né? Quando x for 0, né? Então, só uma observação, né? Seguinte observação. Deu uma parábola, tá vendo? Deu uma parábola. Só que pra gente analisar lá, quando for construir o gráfico do momento, quanto tempo aí? 16 minutos ainda. Quando for construir o gráfico do momento, como a parábola aqui, até então a gente tem o conhecimento de parábola, se é negativo aqui com cavidade para baixo, se é positivo com cavidade para cima, aqui a gente inverte isso. Beleza? Então a gente inverte. Então o momento aqui, como é uma parábola, a gente inverte. Então seria assim, ó, em vez de ser assim, né, a nossa parábola, para o momento a gente analisa assim, ó. Beleza? Então, vocês podem estar perguntando, mas como assim, Fábio? Pois é, a gente faz essa análise para o cálculo do momento quando a gente for construir o diagrama, ok? Eu vou passar para vocês depois. Então, ó, observe isso, né? Quando x for igual a zero, né? Para x igual a zero, quanto que dá nosso momento, né? Então, nosso momento é igual a zero. Por quê? Aqui dá zero e aqui dá zero. Ou seja, ficaria assim, né? Menos 0 ao quadrado sobre 2 mais 6,5 vezes zero. Então, o momento é igual a zero. Beleza? E para x, né? Igual a 13, nós também vamos ter momento zero. Vocês podem observar aí. O momento, pode jogar aí, né? O momento vai dar zero. Beleza? Então o momento vai dar zero. Quando x for 13, pode até substituir, vai ficar, ó, m é igual a menos 13 ao quadrado, né? Sobre 2, né? Mais 6,5 vezes 13, porque x é 13. Aí, ó, isso aqui acho que vai dar 80, deixa eu ver, dá 169, né? Dividido por 2 dá 84,5. 84,5 negativo, e aqui dá 84,5 também. Beleza? Porque 6 vezes 13, 6,5 vezes 13 dá 84,5. Pode até jogar na calculadora aí. Beleza? Então, ó, então aqui o momento também é zero, quando x for 13. Beleza? Aí, ó, quando que o momento aqui vai ser máximo, né? Máximo, ou seja, onde que vai estar nosso momento máximo, né? Nosso momento máximo, vocês podem observar, eu até falei para vocês o seguinte, ó. Lembra aí, quando você derivar o momento, você encontra cisalhamento. Falei isso para vocês, ou seja, integrar o cisalhamento, você encontra a força de cisalhamento, você encontra o momento. Passei isso para vocês. Então, ó, para x igual a 6,5, ok? Para x igual a 6,5, né? Vai implicar que o momento é igual a 21,25. Ah, mas como que você encontrou 21,125? Onde você encontrou isso? Substituir aqui. Substituir aqui. Então aqui você vai ter momento máximo, ó. Momento máximo. Então, a gente tem o cisalhamento e a gente tem o momento. Então observe o seguinte, ó. O gráfico do momento e o gráfico do cisalhamento, que eu vou passar para vocês, que era isso que eu não passei na última aula, né? Vai ser assim, ó. Então, ó, vou apagar aqui. Beleza? E vou deixar essa parte de baixo. Certo? Então, ó, vou fazer o meu diagrama de esforços, né? Normal, de esforço cortante, né?
e diagrama do momento fletor. Beleza? Então vai ser assim, ó. Vai ser só para vocês observar. Vai ser assim, ó. Aqui, diagrama, né, de esforços normais. Diagrama de esforços cortante, né? Beleza? E aqui vai ser o diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Como que eu faço isso, né, pá? O que que acontece, ó? Para força normal, nós vimos que a força normal é zero, certo? Ou seja, quando o x era zero, a normal era zero, e quando o x também fosse 3, a normal era zero, ou seja, não está variando nada da normal, beleza? Agora, o que que eu vou olhar, ó? Para o meu cisalhamento, ó. Para o meu cisalhamento, quando o x for zero, né? Tô olhando aqui, ó. De 0 a 13, né? Quando o x for zero, o meu cisalhamento, ele era 6,5, tá vendo? E até aqui, ó. 6,5, 6,5. E quando fosse 13, tá aqui, ó. Tá dando 6,5 negativo, tá vendo? Aí você vai, mas como que vai ser isso? Como que você sabe que é isso? Como que faz isso? Por que que é isso, né? Por que que é isso? Porque, ó, pra gente fazer diagramas de esforços, né? Certo? Um carinha lá definiu. Pra você organizar seu diagrama, a gente faz desse jeito, ok? Então, ó, observa o seguinte, né? Quando o x é zero, a gente viu que o cisalhamento vale 6,5. E quando o x for 13, né? Tá aqui o 13, ó. Então 13 tá aqui, porque a nossa viga tem esse comprimento, ó. Beleza? Nossa viga tem esse comprimento. Então, vai dar uma reta pra gente, ó. Por isso que eu falei pra vocês que ia dar uma reta, ó. Então tá aqui nosso cisalhamento. Por quê? Porque ele tá saindo de 6,5, certo? Tá saindo de 6,5, porque aqui é quando o comprimento da viga é 0 e aqui o comprimento da viga é 13. Ok? Então ele está saindo de 6,5 e indo para menos 6,5. Menos 6,5. Beleza? Agora, observe o seguinte, ó. Pro momento, né? Como que ficaria pro momento, né? Então, se a gente for olhar para o momento, observe o seguinte. Que eu falei para vocês, ó. Dá uma parábola, tá vendo? Então, ó. Dá uma parábola, né? Pro momento, ó. Aqui de 0 a 13. Só que nos conceitos normais, até então a gente estuda, quando é negativo, isso aqui. Quando é positivo, isso aqui. Só que para o cálculo do momento, a gente inverte isso, certo? Então, quando é negativo, é assim, e quando é positivo, é assim. Ou seja, quando esse coeficiente for positivo, certo? É assim. Quando for negativo, a gente faz assim. O gráfico do momento, beleza? O gráfico do momento é uma parábola. Então, ó, observe o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou ter uma parábola para o momento, certo? E como que ficaria nessa parábola, ó? Quando o x for zero, o nosso momento ele vale zero, ó. Então tá aqui, momento igual a zero. E quando o x for 13, o momento também é zero. Beleza? E como que ficaria isso? Já como que ficaria então o gráfico, ó? Eu falei para vocês o seguinte, ó. Então o gráfico do momento ficaria uma coisa assim, ó. Onde que seria o máximo, né? Onde que seria o máximo, ó? Seria exatamente aqui, ó. No 21,125. Então esse aqui seria o ponto de máximo, tá vendo? Então, ó, seria o valor máximo, né? O ponto de máximo é 6,5. Então, ó, isso aqui é a metade da viga, só para vocês observarem, aqui é 6,5, 6,5. Esse comprimento aqui todo vale 13, por isso eu coloquei aqui, ó. Isso aqui tudo vale 13, isso aqui tudo também vale 13. Então a metade da viga, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelho, né? Só para vocês verem. Vou colocar de vermelho, ó. Tá? É só para vocês verem que é a metade da viga, tá? Não é gráfico nem nada isso aqui não, tá? Então, ó. Então, ó. Como que ficaria? Então ficaria uma parábola que eu falei para vocês, ó. Pronto. Certo? E quanto que seria isso aqui? Isso aqui seria justamente o valor máximo, que seria 21,125. E aqui, ó, é exatamente quanto, né? O meio da viga. Beleza? Então seria isso aqui, ou seja, então aqui seria exatamente, né, o valor máximo que iria ser adotado, né,
para o seu momento. Tranquilo? Então aqui é justamente, ó, 21,125. Pronto. Então isso aqui são os diagramas de esforços, né? Cortantes e momento, beleza? Então, ó, claro, normal também, beleza? Então, ó, é claro que eu vou passar outros exemplos para vocês, beleza? Lá na sala. Mas esse aqui foi só para vocês terem uma noção. Depois eu vou gravar outro vídeo para vocês, passando outro exemplo para a gente fazer isso aqui também, beleza? Então, esse aqui foi um cálculo, né, normal, um cálculo básico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido, beleza? Se não compreender, eu vou explicar outros vídeos também. E vou passar outros vídeos, né? Acho que mais tarde eu devo explicar outros vídeos para vocês compreenderem melhor, tranquilo? E na nossa aula de segunda-feira eu concluo isso aqui na sala para vocês, se vocês não entenderem. Fechou? Então, valeu aí!